Boa noite. Celebremos a Deus que é a nossa rocha, onde a igreja está firmada. A igreja que outrora espalhada se une agora em louvor. Nunca dispersa, mas sempre unida pelo sangue do seu Senhor, o nosso Jesus Cristo. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Una-se a nós em louvores a Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois a música em si
essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces muito mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida eu te dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Ah, Senhor, Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Betel, todos nós estamos passando por um período bem diferente de tudo que nós já vivemos em nossa geração. Muitas vezes queremos fazer revisões, reformas, queremos coisas melhores para a nossa vida, para a igreja, e nem sempre conseguimos. Eu acho que é porque queremos trocar o pneu do carro andando, né? Mas agora paramos, é hora de nós revisarmos nossos relacionamentos, revisarmos como nós olhamos para nós mesmos, como nós encaramos e valorizamos os princípios da palavra de Deus, como nós, por exemplo, valorizamos o nosso próximo, seja no trabalho, seja entre os amigos, seja em nosso lar. Se casado, também como nós valorizamos nosso cônjuge, como nós valorizamos os filhos. Se nós somos filhos, como valorizamos nossos pais. É muito interessante notar, e aqui é um desafio para a cultura de hoje, né? Que muitas vezes as gerações mais novas querem construir a sua vida sem pensar na construção também familiar. Então é um desafio agora para rever tudo isso. A história é escrita dia após dia. Eu não posso separar da minha história os meus pais, não posso separar da minha história os meus sogros, meus parentes. Nós formamos uma rede de vidas, de relacionamentos. Então é um desafio muito grande. Um desafio em nós pensarmos como eu posso falar para o meu próximo. Que palavras eu posso apresentar? A Bíblia fala de palavras suaves, uma palavra temperada com sal. Muitas vezes nós salgamos demais, às vezes usamos como crente, queremos ser sal, mas às vezes somos um sal grosso. Agora é a hora de sermos um sal gostoso e agradável, que dá um bom tempero, uma luz no mundo, um desafio. Nós estamos terminando aí, quem sabe já voltamos da quarentena e é uma nova vida, é uma nova maneira de encarar, uma chance que Deus está nos dando.
Nós agora precisamos decodificar a vida para redescobrir como viver melhor essa vida. Como nós podemos olhar para as pessoas e ter não uma escuta só ativa, mas muito mais do que ativa, uma escuta atenta. Uma escuta que valorize o outro, o sentimento do outro. Muitas vezes nós somos lógicos, somos racionais. Nós precisamos entender que as pessoas também, elas se sentem, elas têm emoções e muitas vezes uma palavra que dizemos sem meditarmos direito, escolhermos direito, causamos um impacto às pessoas. E depois dizemos, não foi a minha intenção. Então qual foi a nossa intenção? Agora é hora de revermos nossas intenções, inclusive. É um grande desafio de nós reconstruirmos, redefinirmos, reconsiderarmos, ressignificarmos a nossa vida. Esse é o desafio que devemos ter. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é como um GPS. Um Waze da vida. Só que o Waze precisa de um celular, de uma bateria funcionando, precisa de uma rede de internet, um 4G, um Wi-Fi, geralmente um 4G, um 3G. Só que o Waze de Deus, ele não se desatualiza. O Waze de Deus, ele está sempre atualizado, não necessita de nada externo. A palavra de Deus dizendo para nós o melhor caminho, a melhor palavra. A Bíblia fala também que nós devemos ter nossos pensamentos sempre eles saudáveis. Tudo que é justo, tudo que é puro, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe a vossa mente. Nossos pensamentos sendo equilibrados, saudáveis, vai trazer uma mente saudável, uma valorização para a minha autoimagem e eu projeto isso no próximo. Isso está na palavra de Jesus, quando ele fala dos 2 grandes mandamentos. Mas são 3 níveis de relacionamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Quando eu valorizo a mim e tenho autoimagem equilibrada, eu projeto isso no meu próximo. Eis o grande desafio. Nós somos instrumentos de Deus, instrumentos não só para pregar que Cristo salva, mas para viver o Cristo salvo, ser sal e ser luz. Esse é um grande desafio. Que tal aproveitarmos essa oportunidade agora? Ao retornarmos da quarentena, retornarmos como se estivéssemos virando a página para um novo momento na nossa vida. Aqui estão as coisas passadas e agora está se fazendo tudo novo. Temos de pensar nesse processo em si, que esse momento de quarentena, retorno da quarentena, seja mais ou menos como o momento da ressurreição, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos dar nova vida. Romanos 6 fala muito disso. Se nós fomos crucificados com Cristo, devemos ressuscitar também nele em novidade de vida. Que esse momento de volta da quarentena seja um momento de ressuscitar para uma nova maneira de viver, impregnando o Evangelho, os princípios de Deus para a nossa vida. Esse é o desafio que eu deixo para você para esses próximos dias. Eu e minha esposa agradecemos pela oportunidade de estarmos com vocês, agora separados, mas já de volta. Que Deus abençoe. Deus abençoe Guilherme, Nívia, os filhos, todas as famílias da igreja, os amigos da igreja, a equipe pastoral da igreja. Que Deus possa nos trazer numa novidade de vida. Deus abençoe. Amém. É muito bom louvarmos o nome do Senhor juntos, também ter esses momentos de comunhão, de oração, ouvir pessoas queridas. É uma bênção estarmos juntos, ainda que separados. Mas eu desejo a você que está participando do nosso culto, e não apenas assistindo, mas você está aí do outro lado cantando, orando, abrindo a sua Bíblia. Eu desejo a você que está participando do nosso culto as bênçãos mais especiais da parte do Senhor. Eu creio, meus irmãos e amigos, que Deus está nos preparando para um momento muito especial, que já começou a acontecer e que acontecerá em plenitude. Quem sabe daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, nós vivenciaremos momentos maravilhosos, porque Deus é assim. Ele sempre pensa o melhor para nós. E eu creio plenamente que Deus está nos preparando para o melhor dele na nossa vida. E agora, querido, quando vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, eu quero te desafiar. Você que ainda não foi afetado e talvez nem seja afetado pela crise financeira, que você continue a ser uma pessoa que entende a necessidade da Igreja de Jesus e que voluntariamente
dedica ao Senhor seus dízimos, ofertas, doação. Eu louvo a Deus pela generosidade de pessoas muito amadas que, percebendo a crise financeira que assola o mundo, resolveram dar um passo a mais no seu compromisso, estão indo bem além daquilo que se propuseram a fazer um dia. Estão sendo ainda mais generosos. Que Deus abençoe vocês. E que Deus abençoe você, meu amigo e irmão querido, que foi afetado diretamente pela crise. A você que perdeu seu emprego, a você que fechou seu negócio, a você que está ganhando muito menos do que ganhava. Continue firme no Senhor. Se você precisa de ajuda, entre em contato com a Igreja Batista Betel. Nós queremos, de alguma forma, interagir com você e nutrir com você esperança para o nosso futuro. Vamos louvar o nome do Senhor. Está aí na sua tela os dados da igreja, também um código QR, se você quiser dar uma oferta a partir de R$50. Vamos juntos cantar, dedicar ao Senhor e seguir firmes, porque um mundo desafiador está à nossa frente. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos confessar.
Vamos orar ao Senhor e eu quero agora te dirigir num momento muito especial de oração. Você está sozinho? Você vai poder participar desse momento. Você está acompanhado? Também poderá participar. Nós vamos dividir esse momento de oração em duas partes. Primeiro, vamos ter um período de gratidão e depois um período para pedirmos ao Senhor aquilo que faz parte das nossas necessidades, angústias ou anseios do coração. O que você vai fazer? Se você está sozinho, você vai agora em frases, em voz alta, agradecer ao Senhor por questões bem especiais que Deus vai trazer agora à sua mente. Você está sozinho? Você pode começar agora. Você está acompanhado? Então, um por um, em voz alta, frases que tragam à sua mente situações reais, bênçãos, gratidão que você tenha em seu coração. Um por um. Frases curtas, do tipo: obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento que não nos faltou nem um dia desde que começou o isolamento. Obrigado, Senhor, por este culto, quando eu me conecto com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque estou saudável. Enfim, você está sozinho? Continue. Mas diga em voz alta, para que você ouça a sua própria voz. E se você está aí em grupo, a sua família unida, então também em voz alta, para que o outro ouça a sua manifestação de gratidão. E agora nós estamos enchendo o nosso coração de esperança pela gratidão. Continue falando. E quando você agora terminar as suas frases de gratidão, eu sei que você tem mais para agradecer, frases com seus pedidos, com os anseios do seu coração, com as suas necessidades. Está sozinho? Vá declarando em voz alta quais são as suas necessidades. Diga ao Senhor: Pai, eu estou precisando de um trabalho. Senhor, eu estou preocupado com um familiar meu que está doente. Enfim, vá orando. Você está em grupo, um por vez. Um diz uma frase com o seu pedido, o outro diz outra, o outro diz outra. Vá orando, vá pedindo exatamente aquilo que está no seu coração. E ao mesmo tempo que você fala em voz alta e ouve a sua voz, você pode ter a certeza que Deus está ouvindo você. Mas Ele não está ouvindo só quando sai o som da sua boca. Ele começou a ouvir você antes sequer de você pensar no que iria orar agora. Deus é tão maravilhoso que Ele nos ouve, Ele nos enxerga por dentro, Ele sabe o tamanho da nossa gratidão ou o tamanho da nossa dor. Terminou? Não foi bom? Falar, ouvir o outro, ouvir a si mesmo. Vamos encerrar esse momento juntos. Senhor, Tu ouviste a gratidão, mas também o clamor que meus irmãos, meus amigos fizeram. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor receba essa gratidão como expressão do nosso reconhecimento de que Tu estás conosco, estás abençoando o Teu povo, mas que o Senhor receba também cada um dos pedidos como a manifestação do quanto precisamos de Ti,
a manifestação da nossa humildade diante da tua grandeza e a manifestação legítima do quanto somos pequenos e o quanto dependemos de ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Quando você orar, fique certo de que o Senhor sempre ouve. O Senhor ama você. Jesus sempre ouve você. Continue orando, porque sempre haverá, da parte do Senhor, um olhar especial para a sua oração. Boa noite, irmãos. Que bom estar falando com vocês. Apesar desse período de isolamento físico, nós, como igreja, estamos bem unidos em Jesus Cristo, para a honra e glória de seu nome. Amém. Boa noite. Vamos ganhar tempo e partirmos logo para a leitura, porque o tempo é pequeno. Diz assim, não deixando, em Hebreus que falam isso, que fala isso, viu, irmão? Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando o período da vida do Senhor. Irmãos, é interessante isso aí, nós vivermos em comunhão. Eu sei que nós estamos passando um período atípico, mas Deus tem os seus planos, Ele sabe por que fez isso, foi com a permissão dEle, e nós vamos voltar com tudo, irmão. Não só nós, como o país, nós vamos decolar. E a nossa igreja, que já tem, se muita gente não sabe, ela já tem 82 anos, ela é desde 1938. Aliás, 82 anos, né, nós podemos considerar no grupo de risco, né? Então, para que nós não possamos ser influenciados por essa pandemia espiritual, talvez, né, nós temos que fazer o seguinte, irmão, orarmos, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que nos comunicar, porque a igreja, ela é baseada em homens imperfeitos. Então, vamos todo mundo otimista, pensar, confiar de que Deus vai nos abençoar. Logo que passarmos, já está tão perto para nós nos unirmos de novo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém. Oi, igreja, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. A gente está com saudade de se reencontrar aí no culto presencial, de cruzar com cada um no hall aí dos cultos, de comer no Prós-Pro. Isso logo logo vai passar e estaremos todos juntos. Então hoje a gente quer deixar um versículo, compartilhar um versículo com vocês. O versículo está lá em João 14:15 e fala assim: Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Que a gente lembre-se que a gente tem o Espírito Santo nesses dias aí de isolamento, né? Que a gente não pode ver ninguém e que às vezes a gente fica bem ansioso e que a gente lembre disso, que ele está em nós, para que a gente viva a palavra de Deus. Tá bom? Um beijo, a gente tá com saudade. Gente, tchau, tchau.
continuamos com a nossa série Amanhã e estamos olhando para o futuro, imaginando o futuro. Estamos como que aqueles passageiros que entraram numa embarcação e estão ávidos por chegar ao seu destino final. Estamos pensativos, estamos ansiosos, estamos empolgados, estamos com medo. Você está com medo do futuro? Você está com medo do que vem por aí, do que está diante de nós como desafio, como incógnita? Eu acho que todo mundo está com um pouquinho de medo. Então, a palavra de Deus hoje é para você que está com medo, é para mim quando estou com medo. Hoje nós falaremos sobre olhando para o amanhã, eu me encho de coragem. Olhando para o amanhã, eu me encho de coragem. Nós leremos um texto da palavra de Deus inicialmente, e depois eu falarei sobre 2 personagens bíblicos que nos ensinarão sobre coragem. O texto é 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. É uma riqueza da palavra de Deus. Se você está usando uma Bíblia em papel, marque aí na sua Bíblia. E se você está usando uma Bíblia digital, então destaque esse verso, porque eu imagino que você o usará várias e várias vezes na sua vida se ainda não o fez. Veja o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vou repetir o verso porque ele é muito precioso. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olhando para o futuro, olhando para o amanhã, eu me encho de coragem. É isso mesmo, coragem. Por que coragem e não medo? Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus é capaz de dar a mim e a você tudo o que precisaremos num mundo novo, numa sociedade nova, em rotinas novas, em desafios novos. Eu creio que esse mundo novo que está sendo construído pós-Covid-19 é um mundo com muitos desafios, sim, mas é um mundo onde Deus nos usará poderosamente. E é por isso que eu me encho de coragem. É por isso, querido irmão, que eu desafio você a olhar para o futuro e a ter coragem. Aconteça o que acontecer, tenha coragem, pois Deus é com você. Esse verso lido é para mim um dos mais preciosos no que diz respeito à coragem. Sabe por quê? Porque Deus nos dá uma lembrança. A lembrança de quem Ele é e a lembrança do que nos deu. Diz o verso que Deus
não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Bom, a palavra espírito aqui é tradução do grego pneuma. O apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, inspirado pelo pneuma, pelo Espírito Santo, ele está dizendo que Deus deu de si mesmo a nós. O pneuma é o Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito que nos habita em nós. E diz o texto, portanto, que Deus, ao dar o Espírito Santo a nós, ao se dar a nós, Ele ao mesmo tempo que colocou de lado o temor e covardia, Ele nos acrescentou à vida o poder, o amor e o autocontrole. Sim, o Espírito Santo que habita em nós nos dá coragem. O Espírito Santo que habita em nós coloca do lado de fora do nosso coração a covardia, o temor. É bem verdade, queridos, que covardia e temor são sentimentos naturais do ser humano. Mas a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, e na plenitude dele em você, a covardia e o temor são vencidos pela coragem que Deus nos dá. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não é uma força que de vez em quando vem e vai embora. O Espírito Santo não é um poder cósmico, aleatório. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. E é esse Espírito Santo, o pneuma, que nos foi dado. Portanto, Deus deu de si mesmo a nós. E esse Deus que em nós habita, não é um Deus de covardia, não é um Deus de temor, é um Deus de coragem. Você e eu, olhando para o futuro, somos desafiados por esse verso a nos enchermos de coragem, a nos enchermos de amor, a nos enchermos de autocontrole. Não tenha medo do futuro. Não se acovarde em relação ao futuro. Creia que o Deus que habita em você na pessoa do Espírito Santo pode enchê-lo de coragem, de entusiasmo, de forças para enfrentar as situações. Agora, como que essa coragem se manifesta em nós? Eu quero usar 2 exemplos bíblicos para falar sobre coragem que o Espírito Santo nos dá. A primeira é a coragem vista no pequeno Davi que enfrentou um gigante. O texto é 1 Samuel, capítulo 17. Você pode olhar para a sua Bíblia. Nesse trecho da palavra de Deus, nós temos a coragem de um garoto, mas um garoto que confiou no Senhor. Um garoto que se encheu de coragem. Veja o que diz o texto, verso 32 em diante. Diz assim: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Uma referência a Golias, o gigante. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu:
você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse ele, e que o Senhor esteja com você. Davi era um garoto, era um rapaz, como diz o texto. Mas era um rapaz cheio de coragem. De onde vinha toda essa coragem? Vinha de Deus. Perceba que na própria narrativa, o rapaz, franzino, em outras versões da Bíblia, é o rapaz cheio de coragem. É o rapaz disposto a enfrentar um gigante. E nesse exemplo bíblico, eu vejo que a coragem que Deus nos dá, ela se manifesta como uma coragem disposta, como a disposição para enfrentar, como a disposição para viver coisas novas, como a disposição para usar toda a experiência, os talentos e os recursos para, em nome de Deus, vencer os desafios. Meu querido irmão e amigo, Deus deu a você e a mim talentos, recursos. Ele nos deu um jeito de ser que ninguém mais tem. Ele nos deu experiências na vida. Ele já nos deu muitas vitórias na vida. E agora, o Espírito Santo de Deus que em nós habita, nos encherá de disposição para usarmos tudo que Deus nos deu para vencermos os desafios que estão na nossa frente. Davi não tinha experiência militar, mas Davi tinha a experiência de um pastor de ovelhas. Ora, um pastor de ovelhas com certeza não era um soldado experimentado no campo de batalha, mas um pastor de ovelhas, com a coragem que vem de Deus. Tinha a experiência do enfrentamento de um animal feroz, a experiência de enfrentamento, de lutar com um animal que vinha ao rebanho na calada da noite, tentando roubar e devorar uma das ovelhas. É essa experiência de vida que Deus usaria durante não apenas o enfrentamento de Davi em relação ao gigante, mas durante todo o reinado de Davi, como um homem que agradou a Deus pelo seu comportamento, pelo seu estilo, pelo seu jeito de ser. Um homem falho, cujos pecados estão descritos na Bíblia, mas um homem que teve a coragem de enfrentar os desafios que estavam à sua frente.
E tudo começou nesse evento bíblico, com a disposição que Davi manifestou para fazer algo enorme, desafiador, mas possível com a ajuda de Deus. Meu irmão querido, o Espírito Santo habita em você e em mim. E o Espírito Santo nos dá a disposição de enfrentarmos o que está à nossa frente. É bem verdade que não sabemos exatamente o tamanho do desafio. Nós estamos imaginando que o futuro pós-Covid terá essas implicações, aquele desafio. Não sabemos se isso será maior, menor, mas uma coisa é necessária a partir de hoje: a disposição para encarar os desafios. Mas não apenas a disposição para encarar um mundo pós-Covid, mas também a disposição para encarar os desafios do dia a dia. Os desafios de uma carreira, os desafios dos relacionamentos, os desafios da família, os desafios de uma enfermidade, os desafios de um problema inesperado, os desafios de uma nova visão da própria vida a partir dos desafios que aparecem com o Covid, com o mundo pós-moderno, com o crescimento dos filhos, com o desemprego que bateu à porta. Deus, pelo Espírito Santo que em nós habita, nos dá a disposição para começarmos processos, a disposição para encararmos o novo, a disposição para aprendermos o que até aqui para nós era desnecessário, mas agora se torna imprescindível. Davi era um rapazinho corajoso, um rapazinho disposto. O exército de Israel não teve essa disposição. O exército de Israel não tentou sequer enfrentar o inimigo enorme. Mas será que um exército unido não teria forças para enfrentar um gigante? Veja que não estamos falando de um homem de 10 ou 12 metros de altura. Estamos falando de um desses jogadores de basquete da NBA um pouquinho mais alto. Não estamos falando de um homem cuja pele fosse blindada a flechas. Um homem que não adoecesse. Um homem que não passasse por algum tipo de limitação humana como todos nós temos. Golias era um ser humano. Era forte, era alto, era bem treinado, mas era um homem. Todo o exército de Israel teve medo, não se dispôs a enfrentá-lo, mas Davi teve a disposição que faltou ao exército. E mesmo garoto, Davi é usado por Deus para ensinar a mim e a você que o primeiro passo para enfrentarmos algo é termos disposição. Não fuja dos desafios. Não negue os desafios. Não protele diante dos desafios. Tenha disposição. Coloque sua experiência nas mãos de Deus. Coloque seus bens, seus talentos, sua criatividade. Coloque-se nas mãos de Deus e peça: Senhor, me use poderosamente. Eu tenho a disposição. Eis-me aqui, Senhor. Lembra-se do profeta Isaías declarando isso? O profeta Isaías estava também diante de muitos desafios, mas veja a disposição daquele homem. Eis-me aqui, Senhor.
não apenas Davi ou Isaías, mas vários personagens da Bíblia tiveram disposição. E várias pessoas na história também tiveram disposição. O Espírito Santo habita em você. Tenha a coragem que se transforma em disposição para dar o primeiro passo. Mas um outro exemplo bíblico é bem importante para nós agora. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, os versos 19 e 20. E agora teremos o exemplo de dois apóstolos, João e Pedro. João e Pedro começaram a falar de Jesus e por esse motivo foram presos. Eles foram interrogados e a autoridade judaica chegou diante deles com uma ordem: vocês não podem mais falar de Jesus. E agora? O que acontecerá? Os apóstolos terão medo e pararão de pregar? Não. Olha a resposta deles. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aqueles dois apóstolos foram cheios da coragem do Espírito Santo de Deus. E em vez de se calarem, em vez de responderem tudo bem, nós a partir de hoje ficaremos quietinhos e não falaremos mais nada sobre Jesus, aqueles dois homens desafiam a autoridade judaica e mostram a coragem que os servos de Deus precisam manifestar. Mas que tipo de coragem foi essa? Foi a coragem de manter um compromisso com Deus, mesmo que isso signifique prejuízo pessoal ou perigos à própria vida. Irmãos, Pedro e João não sabiam se seriam presos por mais tempo, açoitados, ou se, a semelhança do que aconteceu com Jesus Cristo, os líderes judaicos os levariam até a autoridade romana e pediriam a sua morte. Eles não tinham ideia do que aconteceria depois, mas eram homens cheios da coragem, e porque eles tiveram coragem, eles mantiveram o seu compromisso com o Senhor. Porque tiveram coragem, eles foram capazes de desafiar qualquer autoridade que naquele momento se transformasse no inimigo de Deus. Ah, como nos falta esse tipo de coragem hoje. A coragem para obedecer ao Senhor. A coragem que nos dá um senso de compromisso tão real, tão vívido, tão forte, que nós somos capazes de seguir em frente, de dizer não àquilo que a sociedade pensa ser o correto e dizer sim diante das negações que nos obrigam a fazer por não concordarem com a nossa fé. Meus irmãos, nós somos servos do Deus Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós
E no nosso olhar para frente, no nosso olhar para o futuro, nós precisamos ter a coragem de manter vivo o nosso compromisso com Deus, custe o que custar. Passaremos por algum tipo de privação? Talvez, mas manteremos vivo o nosso compromisso com Deus. Passaremos por limitações? Talvez, mas manteremos vivo o nosso compromisso com Deus. A sociedade mudará, mas nós não mudaremos em nosso compromisso com Deus. Nós continuaremos fiéis ao nosso Deus, nós continuaremos convictos da nossa fé. E isso exigirá coragem. A coragem para seguir em frente. A coragem para não se render a qualquer apelo que venha quebrar a nossa fé. Meus irmãos, é triste ver que por motivos muito menores do que uma pandemia, pessoas abandonam o seu compromisso com Deus. E fazem isso não por causa de problemas, mas às vezes por momentos bons que a vida oferece. Uma pessoa tem uma vitória acadêmica, entra numa boa faculdade e de repente ela quebra o seu compromisso com Deus. Por quê? Porque talvez lhe falte a coragem para manter as suas convicções. Talvez lhe falte a coragem para dizer: existem coisas que eu não quero fazer. Eu vou perder popularidade, eu vou perder colegas, mas eu sou um servo de Deus. Eu quero me manter fiel ao meu Deus. Pessoas ganham muito dinheiro e acabam também quebrando o seu compromisso com Deus. Já não tem tempo para o Senhor, agora já não podem trabalhar na obra de Deus, porque afinal de contas tem uma vida social muito intensa. Agora tem uma série de compromissos novos. Agora precisam manter um patrimônio maior adquirido. A fartura leva algumas pessoas também a quebrar o seu compromisso com Deus. E fazem isso porque não têm a coragem de dizer: esse dinheiro todo não é meu, é do Senhor. E se o meu patrimônio não vai honrar ao Senhor, então eu não o quero. E se a minha agenda é tão pesada que eu não tenho tempo sequer para orar, eu preciso ter a coragem de diminuir a minha agenda. A coragem, se for o caso, de ganhar menos, mas viver melhor a minha vida com Deus. Querido, a falta ou a fartura podem quebrar o seu compromisso com Deus. Uma agenda pesada ou muito livre podem quebrar o seu compromisso com Deus. A vitória ou a derrota, a alegria ou a tristeza. Na verdade, tudo isso são fenômenos, são acontecimentos que apenas provam a coragem que você e eu temos de manter o nosso compromisso com Deus. Só que agora estamos diante de uma pandemia. Agora estamos diante de um mundo novo. Daqui a pouco voltaremos aos nossos postos de trabalho. Daqui a pouco vamos começar carreiras novas. Daqui a pouco vamos reaprender a viver em sociedade. E a pergunta é: teremos a coragem de manter o nosso compromisso com Deus?
Durante a pandemia, algumas pessoas estão orando todos os dias, estão lendo a Bíblia todos os dias, mas acabada a pandemia, será que essas pessoas continuarão a buscar a Deus com intensidade, como estão buscando agora, nesse período em que presos dentro de casa, recorrem a Deus várias e várias vezes ao dia, pedindo: Senhor, abrevie o tempo do isolamento. O isolamento vai acabar. Uma hora ou outra, a vida voltará dentro de uma nova normalidade. E você terá coragem para manter viva a chama do relacionamento com Deus? Retorno para o primeiro texto lido. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder. A palavra poder é tradução do grego dynamis. É o poder de Deus. É o poder que se manifesta pela ação do Espírito Santo dele. E ao ler esse verso, eu entendo que a partir do momento que o Espírito Santo habita em mim e habita em você, nós temos o poder de Deus em nossa vida. Nós temos a coragem que vem desse poder. E corajosamente nós podemos sim olhar para o futuro e dizer: eu estou disposto a encarar os desafios. Podemos sim olhar para o futuro e dizer: nós manteremos o nosso compromisso com Deus, custe o que custar. A coragem aparece quando Deus se manifesta em nós. A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E um dos motivos é esse. É que na plenitude do Espírito em nós, teremos a coragem necessária para enfrentar os desafios, para seguir em frente e para nunca abandonarmos a fé em Cristo Jesus. Eu sei que o futuro é desafiador. Eu sei que há um temor associado a todas as coisas novas. Eu sei que há um desconforto no seu coração diante de uma série de questões nunca vistas na sua carreira, na sua família, nos seus relacionamentos. Eu sei que há no seu coração perguntas e mais perguntas, mas eu sei também que se você abriu o seu coração para Jesus e é um servo do Senhor Jesus, eu sei que o Espírito Santo habita em você. E esse Espírito é o Espírito que traz poder e que, portanto, encherá você e eu de coragem. E nós, sim, teremos a disposição para seguir em frente. Teremos um compromisso mantido com o Senhor. E o mundo novo, em vez de nos assustar, servirá apenas para desenvolver ainda mais a nossa fé. Davi teve disposição e venceu um gigante. Pedro e João mantiveram o seu compromisso com o Senhor e foram libertos e continuaram a pregar Jesus até o fim de suas vidas. A disposição de Davi foi dada por Deus. O compromisso de Pedro e João foi mantido pelo poder de Deus neles. É Deus quem nos dá a coragem necessária para manter
termos o nosso compromisso com Ele, para nos disponibilizarmos a enfrentar os desafios. Meu querido irmão e amigo, não tenha medo. O Espírito Santo que habita em você não é espírito de temor, não é espírito de covardia, mas é espírito de poder. E é nesse poder que nós olharemos para o futuro e diremos: o Senhor está conosco, e nós seguiremos em frente. Vamos orar por isso agora. Que tal você, se estiver num ambiente particular, privativo, que tal você fechar os seus olhos e orar? Você pode agora colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você tem algum temor? Coloque diante do Senhor. Você está num lugar público? Ore de olhos abertos mesmo, não tem problema nenhum. Mas coloque os seus temores nas mãos de Deus. Coloque a inquietude do seu coração. Coloque tristezas nas mãos de Deus. Peça agora para o Senhor cuidar de você. Peça para o Senhor abençoar sua vida. Peça para o Senhor te encher agora do poder do Espírito Santo, para que corajosamente você se disponha a enfrentar os desafios e você mantenha o seu compromisso com o Senhor. Você está com medo porque não sente que Jesus está com você. Talvez você ainda não tenha um compromisso com Jesus. Talvez você não tenha entregue sua vida a Jesus. Então faça isso agora. Aproveite esse momento de oração e diga: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu abro meu coração a Ti. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que Tu morreste na cruz em meu lugar, que Tu estás vivo. Eu me entrego a Ti. Eu peço que Tu me perdoes pelos meus pecados. Eu quero a partir de hoje viver para Ti. Você pode fazer essa oração. Suas palavras, o seu jeito. Mas se entregue a Jesus. E ao fazer isso, o Espírito Santo de Deus habitará em você e te dará coragem, força, ânimo. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, Tu deste coragem a Davi e ele enfrentou um gigante. Tu deste coragem a João e Pedro e eles enfrentaram as autoridades judaicas da sua época. Senhor, nos dê coragem hoje para enfrentarmos os desafios que estão à nossa frente, para enfrentarmos os problemas dessa época de isolamento. Ó Deus, nos dê o ânimo, a força, a disposição e, sobretudo, o compromisso contigo. Nós não queremos temer o futuro. Nós queremos sim seguir firmes em direção ao futuro. Nós queremos sim encarar os desafios do futuro. Ó Deus, o Teu Espírito habita em nós. Pai, nós pedimos que haja em nós a liberdade para o Teu Espírito agir na plenitude de poder que o Senhor tem. E que em plenitude nós tenhamos a coragem para seguir em frente. Eu coloco em Tuas mãos aqueles queridos que oraram compartilhando seus temores ao Senhor. Eu coloco em Tuas mãos aquela pessoa que orou entregando a vida a Jesus. Que nessa hora haja um mover transformador do Senhor em cada uma dessas pessoas e que o poder do Teu Espírito encha cada uma delas de coragem. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você tomou a sua decisão? Compartilhe conosco. Tem um número de WhatsApp aí na sua tela.
Esse é o número da Igreja Batista Betel. Mande uma mensagem para nós. Nós queremos orar por você, te ajudar nesse processo de aproximação a Jesus. Você quer compartilhar uma necessidade de oração, um motivo que te deixa com medo? Então compartilhe também. Enquanto você participa da próxima canção, aproveite, mande sua mensagem. Nós queremos muito interagir com você. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, 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 és o meu refúgio. E porque Deus é o nosso refúgio, e porque o Espírito Santo não é espírito de covardia e nem de temor, mas sim de poder e coragem, nós podemos agora declarar o Amém da semana, que diz assim, fale aí, eu falarei aqui, em um mundo novo, eu tenho segurança em Jesus. Vamos falar novamente? Em um mundo novo, eu tenho segurança em Jesus. Sim, nós temos segurança, nós podemos seguir em frente, nós podemos encarar os desafios. Deus é conosco, podemos nos encher de coragem. E é com essa coragem que nós espalhamos a graça de Jesus através de atos de compaixão. Você está convidado no próximo final de semana a manifestar compaixão, participando do Drive-Thru da Esperança na sua segunda edição. Dessa vez nos dias 20 e 21 de junho.
das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde, nós arrecadaremos em frente ao prédio da Igreja Batista Betel itens de higiene pessoal e também agasalhos. Nós vamos suprir a demanda de acompanhantes de pacientes do hospital e, eventualmente, de algum paciente de longa permanência no hospital com esses itens de higiene pessoal e também com agasalhos em tempos frios, como estes que já estão chegando. Serão 3 hospitais atendidos e você pode fazer parte dessa grande manifestação de compaixão e de graça. Vamos juntos, irmãos, recolher um agasalho em bom estado, limpinho. Vamos acrescentar às compras dessa semana, se ainda não fizemos, artigos de higiene pessoal. E no próximo sábado e domingo, no período da tarde, passe em frente ao prédio da Betel e deixe a sua doação. Se você não pode trazer até aqui, mande entregar. E se você mora perto da igreja, mas ainda assim não tem condição de vir até o prédio, então que tal você entrar em contato com a igreja através do WhatsApp e uma equipe já preparada vai buscar a doação da sua casa. Mas você tem que morar aqui perto, tá bom? Bem, querido, eu agradeço muito por você ter participado desse culto. E você que não faz parte da Igreja Batista Betel ainda, você que é um visitante virtual, entrou, participou do culto, nem sabe quem nós somos. Por favor, compartilhe com a gente algo sobre você. Quem você é, de onde você assistiu esse culto, se esse culto de alguma forma abençoou você, falou com você. E nós queremos sim interagir, ajudar você a ter experiências reais com o Senhor Jesus. Vamos orar encerrando? Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de cultuarmos juntos, ainda que em lugares diferentes. E agora eu peço que o teu grande amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o poder do Espírito Santo estejam sobre cada uma dessas pessoas que participaram desse culto. E peço também, Deus, que essa seja uma semana de muita coragem, não por nós mesmos, mas pelo teu Espírito que em nós habita. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana e estamos juntos todos os dias, às 3:30 da tarde, no bate-papo, através do Facebook, através do YouTube. Não perca. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Até logo mais. Tchau, tchau. O que é ser pastor? Deixa eu pensar. Ser pastor é orar muito, falar bastante de Jesus, estudar muito, chorar sozinho, ouvir bastante, indicar o caminho, mostrar os perigos, cantar para Deus, cuidar das pessoas, dar o exemplo, dar esperança a outras pessoas e descobrir que até live um pastor pode fazer. Tudo isso para cumprir uma grande missão de levar outros a conhecerem Jesus e ser como Ele. Deus abençoe vocês. Pastores queridos, nós amamos vocês.